Série Esperança na Crise Final, parte 51. Angústia mental. Embora o povo de Deus esteja rodeado de inimigos que se esforçam por destruí-lo, a angústia que sofrem não é, todavia, o medo da perseguição por causa da verdade. Receiam não se terem arrependido de todo o pecado e que não se cumpra a promessa do Salvador. Sua fé não desfalece por não serem suas orações de pronto atendidas. Sofrendo, embora a mais profunda ansiedade, terror e angústia, não cessam as suas intercessões. Apoderam-se da força de Deus como Jacó se apoderara do anjo, e a linguagem de sua alma é: não te deixarei ir, se não me abençoares. Grande Conflito, 619 e 620. Acusando Satanás o povo de Deus por causa de seus pecados, o Senhor lhe permite que os prove até o último ponto. Sua confiança em Deus, sua fé e firmeza serão severamente postas à prova. Ao reverem o passado, suas esperanças desfalecem, pois que em sua vida inteira pouco bem podem ver. Estão perfeitamente cônscios de sua fraqueza e indignidade. Satanás se esforça por aterrorizá-los com o pensamento de que seus casos não dão margem à esperança, que a mancha do seu aviltamento jamais será lavada. Espera destruir-lhes a fé, de tal maneira que cedam às suas tentações, desviando-se de sua fidelidade para com Deus. Grande Conflito, 618 e 619. Se Jacó não se houvesse primeiro arrependido de seu pecado, de obter pela fraude o direito de primogenitura, Deus não lhe teria ouvido a oração, preservando-lhe misericordiosamente a vida. Semelhantemente, no tempo de angústia, se o povo de Deus tivesse pecados não confessados que surgissem diante deles, enquanto turbados pelo temor e angústia, seriam vencidos. O desespero suprimir-lhes-ia a fé, e não poderiam ter confiança para suplicar de Deus o livramento. Mas, ao mesmo tempo em que têm uma profunda intuição de sua indignidade, não possuem falta oculta para revelar. Seus pecados foram examinados e extintos no juízo, não os podem trazer à lembrança. Satanás leva muitos a crerem que Deus não toma em consideração sua infidelidade nas pequenas coisas da vida. Mas o Senhor mostra, em seu trato com Jacó, que de maneira nenhuma sancionará ou tolerará o mal. Todos os que se esforçam por desculpar ou esconder seus pecados, permitindo que permaneçam nos livros do céu, sem serem confessados e perdoados, serão vencidos por Satanás. Grande Conflito, 620. Por que será permitida a prova? Os que agora exercem pouca fé correm maior perigo de cair sob o poder dos enganos do inimigo e do decreto que violentará a consciência. E mesmo resistindo à prova, serão imersos em uma agonia e aflição mais profunda no tempo de angústia, porque nunca adquiriram o hábito de confiar em Deus. As lições da fé, as quais negligenciaram, serão obrigados a aprender sob a pressão do terrível desânimo. Grande Conflito, 622. Os assaltos de Satanás são cruéis e decididos, seus enganos terríveis, mas os olhos do Senhor estão sobre o seu povo e seu ouvido escuta-lhes os clamores. Sua aflição é grande, as chamas da fornalha parecem prestes a consumi-los, mas aquele que os refina e purifica os apresentará como ouro provado no fogo. O amor de Deus para com os seus filhos durante o período de sua mais intensa prova é tão forte e terno como nos dias de sua mais radiante prosperidade. Mas é necessário passarem pela fornalha de fogo, sua natureza terrena deve ser consumida para que a imagem de Cristo possa refletir-se perfeitamente. Grande Conflito, 621.
O povo de Deus deve beber o cálice e ser batizado com o batismo. A própria demora, para eles tão penosa, é a melhor resposta às suas petições, esforçando-se por esperar confiantemente que o Senhor opere, são levados a exercitar a fé, esperança e paciência, que muito pouco foram exercitadas durante sua experiência religiosa. Grande Conflito, 630 e 631. Os filhos de Deus passam pelo tempo de angústia. Ninguém, a não ser os 144.000, pode aprender aquele canto, pois é o de sua experiência e nunca ninguém teve experiência semelhante. Estes, tendo sido transladados da terra, dentre os vivos, são tidos como as primícias para Deus e para o Cordeiro. Apocalipse 14, 1-5 e 15, verso 3. Passaram pelo tempo de angústia tal como nunca houve desde que houve nação. Suportaram a aflição do tempo da angústia de Jacó. Grande Conflito, 649. Muitos irão ao descanso antes. Muitos irão para o descanso antes que venham as terríveis provas do tempo de angústia sobre o mundo. Esta é outra razão porque devemos dizer, ao terminar nossa fervente súplica: todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:41. Nenhuma provisão material será válida. O Senhor tem me mostrado repetidamente que é contrário à Bíblia fazer qualquer provisão para o tempo de angústia. Vi que se os santos tivessem alimento acumulado por eles no campo, no tempo de angústia, quando a espada, a fome e pestilência estão na terra, seria tomado deles por mãos violentas e estranhos ceifariam os seus campos. Primeiros Escritos, 56. Foi-me mostrado que é vontade de Deus que os santos se libertem de todo o embaraço antes que venha o tempo de angústia e façam um concerto com Deus mediante sacrifício. Se eles puserem sua propriedade no altar do sacrifício e fervorosamente inquirirem de Deus quanto ao seu dever, ele lhes ensinará sobre quando dispor dessas coisas. Então estarão livres no tempo de angústia, sem nenhum estorvo para sobrecarregá-los. Primeiros Escritos 56 e 57. Vi também que Deus não requeria que todo o seu povo dispusesse de suas propriedades ao mesmo tempo, mas se desejassem ser ensinados, ele os ensinaria em tempo de necessidade, quando vender e quanto vender. Primeiros Escritos 57. Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti. Por ti opera sua mão, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Em cada dia Deus proverá, sim.
na dor cruel, na provação, Deus cuidará de ti. Socorro dá e salvação, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Em cada dia Deus proverá, sim, cuidará de ti. Deus cuidará.